Meu nome é Rosa, desejando boas-vindas para todos. Gostaria de saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Tem alguém aqui hoje? Chega mais perto. Tem alguém pela primeira vez na casa? Seu nome, por favor? Constantino, seja muito bem-vindo, tá, seu Constantino? A senhora? Cláudia, sejam muito bem-vindos. Mais alguém? A senhora? Leide, nome bonito, hein? Voltem sempre, viu, gente? Nós temos aqui um recadinho aqui do nosso amigo, se ao final da palestra ele trouxe aí uns livrinhos, tá, gente? Se for do interesse de alguém, no final da palestra, pode procurar por ele, tá bom? E a gente vai agradecendo aqui, né, a Deus pelo encerramento, né, do aniversário da nossa casa, que hoje foi o último dia, né? Só gratidão mesmo a Deus, tá bom? E a gente vai pedir a nossa amiga Márcia para fazer a nossa prece de hoje. Ah, desculpa, Márcia é a página. Ontem passado, amanhã futuro. Hoje agora, ontem foi. Amanhã será, hoje é. Ontem experiência adquirida, amanhã lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Chico Xavier. Palavras de Chico Xavier, Emmanuel. Obrigada, querida. Tá. E nós temos aí a Graciete, que vai fazer a prece inicial para a gente. Então, agora, nesse momento, vamos serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, para sentirmos as energias dessa boa espiritualidade, que com muita boa vontade está toda segunda-feira aqui nesse horário, para nos acolher, para nos tratar, e sempre o palestrante para nos instruir. Então, que a gente tenha hoje uma noite de reflexão, uma noite de paz, que possamos voltar aos nossos lares com sede ainda de aprender mais, de ler mais, de saber mais. Então, pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos dê a fé, que nos dê a coragem de prosseguir sempre nessa existência, procurando o melhor caminho, procurando sempre os melhores pensamentos na nossa mente, as melhores palavras, não só em relação a nós mesmos, mas aquilo que vamos oferecer ao outro. Não importa como foi o ontem, como estava ali na página, importa o que nós vamos fazer hoje de semente para germinar no futuro. Então fica conosco, Pai, que Jesus, como eu digo sempre, que está diante de todos nós, com as mãos estendidas, para em cada deslize nosso, nós nos sustentarmos em suas mãos. Então agradecemos por mais uma vez estarmos aqui de coração aberto, de mente aberta, e nos abençoe. Abençoe aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que andam perdidos pela vida, que eles próprios nem se respeitam, não sabem o que é respeito, não sabem o que é o amor, porque eles também ainda não aprenderam a se amar. Então, que nossas irradiações também cheguem a eles, a todos aqueles que precisam de conforto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, 30 anos, né? Sociedade Espírita Renascer. Que venham mais 30 anos. E depois mais 30. É uma corrida de revezamento. Eu pude acompanhar que a nossa irmã aqui, Liceia, ela iniciou, não foi?
Então o bastão estava nas mãos dela, agora está nas mãos de vocês. Então não podem deixar o bastão cair, né? Então, gratidão pelo convite, sobretudo quando me pedem para falar sobre essa figura. Vocês já ouviram falar em alguém chamado Chico Xavier? Já? Alguém conheceu aqui? Aonde a senhora conheceu? Em Uberaba ou Pedro Leopoldo? Pois é, mas ele nasceu em Pedro Leopoldo, né? Muita gente acha que o Chico teria nascido em Uberaba. Eu tenho dito que Uberaba e Pedro Leopoldo e Uberaba, duas cidades co-irmãs que tiveram a responsabilidade e o privilégio de receber e de acolher esse apóstolo, né? Do amor e da caridade. Não, isso ainda tem um anterior aí, uma apresentação. Então, duas cidades co-irmãs. Eu sou natural da cidade de Pedro Leopoldo. E até hoje residimos na cidade de Pedro Leopoldo. E posso dizer a vocês que nesses 21 anos de convivência, eu conheci o Chico em 1981. E essa convivência durou até a sua desencarnação em 2002. 21 anos de convivência. É tudo isso que se fala e um pouco mais. É um homem acima da média. Mas ele não era nenhum ET, viu, gente? Ele era um homem de carne e osso. Nós espíritas, infelizmente, temos o péssimo hábito de mitificar companheiros de ideal. O Chico foi uma criatura de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, trabalhou, amou, desejou, como qualquer um de nós. Qual foi a grande diferença? Demonstrou tanta fidelidade ao Cristo que até hoje, pela lição deixada há 22 anos atrás, ele retornou à pátria espiritual, ele continua presente, né? É uma criatura que tem feito muita falta, na minha opinião, em nosso movimento. Porque Chico Xavier era uma liderança natural. Ele não fazia força. Ele não queria ser nada. Mas era uma referência moral, uma autoridade moral na vida de todos nós. Bom, e nesses anos de convivência, nunca imaginei escrever nada sobre o Chico. Gente, vocês podem interromper, como aqui são casos, vivências, podem interromper a hora que vocês quiserem. É um bate-papo que a gente está aqui. Eu nunca desejei escrever nada sobre o Chico. E lamento de não ter pensado dessa maneira, porque eu deixei de registrar muita coisa bacana. Aliás, o Chico era um exemplo vivo. Palavras que saíam espontaneamente, amorosamente, a gente não registrava. Eu deixei para registrar 8 anos depois da sua desencarnação, onde eu publiquei o nosso primeiro livro chamado Chico Xavier, O Voo da Garça, que está sendo lançado pela Candeia, distribuído pela Candeia e pela editora Boa Nova. Ficou um trabalho que eu acho que vocês vão gostar. Não é um livro, eu não gosto de um livro sem fotografias. Eu acho que as fotografias, elas primeiro ajudam na leitura, para não ficar muito cansativo. E aquele dito popular, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu vou passar para vocês aqui o vídeo que a editora Candeia promoveu para vocês. A gente vai falar do livro, nessas vivências e convivências com Chico Xavier, em 21 anos. Observem. Quando uma voz se cala, Plínio Oliveira cantando, não sei se vocês conhecem. quando uma chama apaga,
uma ponte entre os mundos, feita de um amor profundo. Recita versos imortais. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a flor do desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade. Essa foto sou eu mais novo, hein? 83. Nunca diga adeus, porque adeus não há. Fresco, como um clarão de luar, como um raio solar, Francisco. Que conduziu sua mão a nos guiar. E por aí vai. Por que da garça? Essa é uma primeira pergunta que eles costumam me fazer. Por que eu coloquei o voo da garça? Eu precisei estudar a história da minha cidade, Pedro Leopoldo. Aliás, esse ano estamos completando 100 anos como município. Como vila, é de 1893. E aí eu comecei a ler tudo sobre a minha cidade. E descobri uma história oral registrada por um poeta católico, Pedro Leopoldense, nascidos em Pedro Leopoldo, chamado José Issa Filho. Ele entrevistou a Satomásia e ela contou para o José Issa que a manhã do dia 2 de abril de 1910 foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Garças por toda a cidade deslocando de um lado para o outro. Eu achei essa história curiosa, porque eu estava escrevendo o primeiro livro, já escrevi o segundo, estarei lançando o terceiro, se Deus assim permitir, no ano que vem, e pensando qual seria o título. A história da garça me chamou a atenção. Então, eu estou me apropriando dessa história oral, contada por dessas famosas benzedeiras do interior brasileiro. Minas Gerais era cheio, e ainda é cheio de benzedeiras. E ela dizendo que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Eu quero dizer com isso que uma delas posou na cidade de Pedro Leopoldo. Então, sabe como é que se chamava a rua? Rua Quebra-Nariz. Sabem por quê? Você sabe que mineiro gostava e gosta de uma cachaça. O povo bebia demais para voltar para casa, ou discutia, ou tropeçava e quebrava o nariz. Tropicava. E aí mudou esse nome, Quebra-Nariz, para Rua da Matriz. Porque ficava em frente à rua, em frente à matriz principal da cidade. E, finalmente, hoje, Rua São Sebastião. Adivinha quem colocou esse nome? João Cândido Xavier, o pai de Chico Xavier, que era devoto de São Sebastião. Então, a rua hoje, São Sebastião. Então, essa garça, eu quero falar um pouco dessa garça simples, generosa, tolerante, um homem acima da média, de carne e osso, porque, é como eu disse a vocês, não tenho nenhuma intenção de mitificá-lo. Aliás, se ele estivesse aqui, e se estivesse mitificando, se ele pudesse materializar, ele falou, opa, vamos parar com isso. Porque ele não gostava. Ele gostava de ser tratado
como um ser humano, né? Da mesma maneira que nós também gostaríamos de ser tratados. E essa é a história, então, que nós vamos contar para vocês, algumas fotos e algumas palavras. Palavras de Chico Xavier. Olha que coisa interessante. Chico dizendo: às vezes tenho a impressão de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. O que você acha que ele estava reclamando aqui? Da mitificação. Eu não tenho dúvida. Ele está gritando aqui pela sua humanidade. Uma vez, o jornal lá de Pedro Leopoldo, chamado Oficina Humana, querendo homenagear os 85 anos de idade de Chico, portanto, em 1995, o Chico iria completar 85, ela pediu que eu escrevesse alguma coisa sobre Chico Xavier. Eu vacilei, não queria, não tinha aquela vontade. Ela insistiu tanto, falei, não, ok, eu vou escrever. Intitulei o artigo A Figura Humana de Chico Xavier. E é um artigo simples, bobinho, nada espetacular, não. Mandei para o jornal, editou, peguei o jornal, peguei alguns exemplares e mandei pelo correio para Chico Xavier, que já morava em Uberaba. Para minha surpresa, ele me manda um telegrama, dizendo: olha, gostei muito do que você falou, você pode me mandar mais exemplares? Mandei, mas aquilo me chamou a atenção. Quer dizer, tão simples para falar da humanidade dele, e ele estava agradecendo pelo fato de eu destacar não o grande Chico Xavier, mas o ser humano Chico Xavier. Eu acho que essa frase tem tudo a ver com esse homem aí, ó. Quem já esteve em Pedro Leopoldo aqui? Nossa, estejam convidados, tá? Vocês já podem aparecer por lá. Ao fundo, vocês estão vendo aí a Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou durante 25 anos em sua vida profissional, dos 41 anos, 25 na Fazenda Modelo. E foi aonde ele psicografou, aí no fundo, nessa janelinha, ao lado dele, no fundo, ele psicografou o livro Paulo Estevão. 8 meses de psicografia. Vocês já leram? Não dá vontade de ser um cristão? Depois passa a vontade. Por isso que a gente tem que ler mais de uma vez. A gente fica contagiado, não fica? Nossa, eu tenho que fazer, preciso trabalhar. Mas com o tempo, se a gente não mantiver a vontade ali firme, esmurece, desanima, semanas melhores, semanas piores. Mas é assim mesmo, né? A mudança não é uma mudança fácil. A gente consegue mudar só na periferia da nossa personalidade. Nas estruturas básicas, vamos levar tempo. Bendita desencarnação, né? Porque se não fosse ela, você acha que a gente mudaria? A gente vai ficando mais velho, vai ficando sistemático, opiniões irredutíveis. Tem que desencarnar. Muda o CPF. Outro CPF. Agraciados pela bênção do esquecimento temporário. Olha que bênção. Vocês estão vendo aí, coitado, olha o cabelinho dele já caindo. Como eu quero destacar a humanidade dele, sofreu com a queda de cabelo. Sofreu. E quando ele colocou a peruquinha dele em 71 no programa Pinga Fogo, no intervalo de um programa para o outro, o movimento espírita pegou no pé de Chico Xavier. Meu Deus do céu. Por que ele usou a peruca? Pergunto. Hã? Nenhum problema? Alguém aqui não tem vaidade? Ah, mas é Chico Xavier. Carne e osso. Perfeito na terra. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Jesus Cristo.
Vede Jesus, ponto. Tem discussão, né? Senão a gente começa, mas o Chico, mas... Não, gente, sofreu mesmo. Quando eu fui tentar humanizar o Chico, alguém falou, mas você não está desqualificando o Chico? Você não está querendo desqualificar? Eu falei, não, ao contrário. Eu quero dizer que ele, sendo tão humano quanto nós, deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano, mas era de carne e osso. Gente, olha Pedro Leopoldo na época que ele renasceu. Pedro Leopoldo hoje tem 65 mil habitantes. Uma única rua principal. Vocês não vão se perder em Pedro Leopoldo. Quero que vocês conheçam lá os caminhos de luz Chico Xavier, que são os pontos historicamente mais importantes quando o Chico lá esteve em sua terra natal. Viveu 49 anos em Pedro Leopoldo, 43 anos na cidade de Uberaba. Mas olha aí, vocês estão vendo aí ao fundo água? Lá no fundo, uma parte clarinha. Secamos tudo. Vocês não têm jeito de secar o mar, né? Mas vocês têm cuidado da água aqui? Ou vocês também estão sendo reprovados como fomos reprovados? Vamos cuidar da água. Olha aí que bacana essa foto. Essa foto é clássica. 27 de janeiro de 1924. É a foto que representa os 100 anos de existência de Pedro Leopoldo como município. À esquerda, o transporte público da época. Chico ia, por exemplo, para a fazenda, 2 quilômetros, 3 quilômetros do centro de Pedro Leopoldo, ia com o charretão ou com as charretinhas. Era o transporte público. À direita, os trilhos da ferrovia chegando. A modernidade. Pedro Leopoldo começou com a estação, a ferrovia e a fábrica de tecidos. Aí começou a se desenvolver em como município. Olha a casa do Chico, à direita. À esquerda é outra casa. Eu fico imaginando briga de família naquela época. Não tinha laje. Dava para escutar tudo de um lado para o outro, né? A intimidade, todo mundo ficava sabendo de tudo que acontecia. Esta casa à direita, onde hoje é o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Como Chico Xavier dizia, casa que muito cresce, o amor desaparece. Chico não gostava de casas espíritas muito grandes, não. Tudo bem, mas que sejam práticas e simples. Porque se mexesse muito na instituição que ele estivesse para deixar mais chique, ele falava que ia sair. Isso aconteceu na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Resolveram colocar ar-condicionado. Naquela época era luxo. Hoje não. Praticamente boa parte das residências já tem. Mas quando ele viu colocando fazendo aqueles buracos, falou, o que é isso? Vamos colocar um ar-condicionado para ficar mais... Se colocar, eu saio. Coisas de Chico Xavier, né? Tampar o buraco. Morou naquela primeira residência 8 anos. Morou nesta 30 anos. Essas obras de André Luiz, Evangelho de Emanuel, Humberto de Campos, boa parte foram recebidas nesta casa. Olha aí. Olha a simplicidade da casa onde tudo começou. Chico estudou 5 anos apenas de formação escolar. Apenas 5. Academicamente, um semi-analfabeto, mas veio com uma bagagem que era de impressionar. O homem era muito inteligente. Muito. Claro, sem formação acadêmica, mas ele teve um grande professor desde 1931, que foi Emanuel. E quando a gente lê uma obra como André Luiz, lê uma obra, os romances de Emanuel, olha a qualidade do vocabulário.
Alguém pode dizer, não, mas aquele é dos espíritos. Nós temos aprendido que mediunidade é parceria. Os espíritos só conseguiram escrever porque o intérprete tinha qualidade. É igual caixa de tipos da antiga tipografia. Os espíritos procuram as letrinhas aqui, mas se você não tem, como é que você vai completar as frases, as palavras? O Chico veio com uma bagagem, sem dúvida nenhuma, significativa. O importante dessa foto é essa professora de preto, uma das professoras do Chico, Rosária Laranjeira. Católica, queria ter adotado o Chico. O pai não permitiu. Eu acho que se tivesse adotado, a gente não teria conhecido Chico Xavier, porque ele queria ter estudado. Uma professora, imagina. E o Chico não era para ter estudado, para não se perder na obra, em razão da missão que essa criatura renasceu. Tem uma menina do lado da professora e atrás a irmã do Chico, Maria da Conceição Xavier, que levou ele, o Chico, involuntariamente ao espiritismo quando passou por um grave processo obsessivo em 1927. O interessante dessa foto, aqui é ruim aqui, ó, para passar. O interessante dessa foto, essa menina, eu conhecia a filha dela, que morreu aos 91 anos de idade. Morreu em 2019. Ela me entregou a foto e eu não sabia que a foto era da mãe. Está tudo escrito na foto. Eu falei, mas que absurdo! A pessoa escreveu na foto, ela falou, foi minha mãe. Gente, eu tive que mudar o discurso na hora. Que excelente ideia que ela teve. Que coisa bacana. E eu deixei exatamente do jeito que me entregaram a foto. Olha que foto bonita. E a irmã aqui, a Tiquinha, passou mal na fábrica de tecido. Ninguém resolveu o problema dela. Foram chamar aqueles famosos benzedeiras, né? A dona Carmen, José Hermínio Perácio e dona Carmen Pena Perácio, que morava a 100 quilômetros de Pedro Leopoldo, uma cidade chamada de Curvelo, na Gruta de Maquiné. Foram lá. Atrás. Olha a casa onde o Chico... Aí morava o casal, na Gruta de Maquiné. O Chico e a irmã ficaram aí alguns dias e foram reapresentados a 2 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu estou falando reapresentar porque eu tenho uma tese. Quem concordar bem, quem não concordar, vamos continuar, irmãos. Para mim, o Chico foi Allan Kardec. E eu não acreditava na tese. Mas por que você está dizendo isso? Porque foi o próprio Chico que me provocou a pensar que ele era Kardec. De que forma? Você já ouviu falar no livro Kardec Prossegue, do Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, São Paulo? Escreveu uma obra. E a tese da obra para dizer que ele, Chico, é Kardec. Olha, Chico manda essa obra, não só para mim, para vários amigos espalhados pelo país, em 1992. Jovem, perguntava tudo, sem medo de nada. Eu falei, vou perguntar ao Chico se ele é Kardec. Alguém falou, não faça essa pergunta porque ele não gosta. Ele não vai te responder. Vou perguntar. Ô Chico, recebi a obra, Kardec prossegue e tal. Você é Kardec? Gente, ele fez uma cara de contrariado que eu tive que mudar o rumo da prosa. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Pedro Leopoldo, ninguém levantava essa tese, a não ser casos muito isolados. Se ele não concordasse com o conteúdo da obra, por que ele nos enviou? Eu não pedi, está autografado.
Para mim, para minha mãe foram 2. E para os amigos espalhados pelo país. Como diz aquele programa, acredite. Olha que foto bonita. Família do Chico, reunida em 1929. Eu conheci o Chico. Vamos ver se dá para... Não, aqui não dá. Essa menininha da primeira fila, do lado do irmão mais alto, o André, aquela ali se chamava Cidália Xavier de Carvalho, irmã do segundo casamento. Conheci o Chico na casa dela. Entrei na casa dela sem ser convidado. Como diz o bom mineiro, na maior cara de pau. Meu tio me chamou, já conhecia a família, a irmã do Chico, e sabia que o Chico estava lá, em Pedro Leopoldo, morando já em Uberaba, mas ia muito a Pedro Leopoldo. Aí eu falei, me chamou, falou, vamos. Fui mesmo. Entrei, fiquei até com receio do dono ou a dona da casa, né? Opa, esse menino aí atrás de você aí, o meu tio Elson, né? Esse não pode entrar, não conheço. Graças a Deus não falaram nada. Me coloquei do lado oposto do Chico, olhando, ele me olhava. Tivemos que sair, porque o meu tio tinha compromisso. Fui me despedir dele. E ele lembrou dos meus avós, moradores da cidade de Pedro Leopoldo. A partir dali, começamos a conversar. Olha o Chico, tá dando para ver o Chico aí? É o terceiro da fila de trás, da esquerda para a direita. O chapéu é o pai. Morreu em 1960. Do lado do pai é a boadrasta, não é a madrasta, não. Porque foi uma segunda mãe. A primeira, como é que se chamava? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Maria do céu? Não, que veio de lá com certeza, porque a criatura era muito boa. Maria João de Deus, mas o nome de registro, Maria de São João de Deus. Não tem registro da primeira mãe, fotográfico. Não tem. Aparece aí nas redes sociais a irmã mais velha do Chico. Não é chamada Maria Cândida Xavier, Bita. Nasceu em 1895. A irmã mais velha do primeiro casamento. O Chico é o 8º filho do primeiro casamento. E esta é a dona Cidália Batista Xavier. A irmã, aquela menina da escola, é a primeira, acho que não está dando aí para ver completamente, da direita para a esquerda. Casando. Esse era o dia do casamento dela. 1929. Olha aí o repórter de Niterói, à esquerda, Clementina de Alencar. Olha o cabelinho do Chico, à lá Elvis Presley. Não é não? E gostava da cabeleira. Vocês assistiram o filme do Chico? O Ângelo Antônio, aquele ator que representou o Chico, né, adolescente, foi fantástico. Para mim foi a melhor, historicamente falando, daquilo que mais se aproximou da realidade de Chico Xavier. E ele gostava daquela cabeleira. Diz José Issa Filho que o José Issa nasceu na mesma rua do Chico, só que 13 anos depois, 1923. E ele visitava muito a casa do Chico. Ele falou que o Chico, quando o cabelo estava caindo, usava todas as loções contra a queda de cabelo. E o Zé, eu estou rindo aqui, mas, gente, eu já estou com meus 62, se cair, pode cair à vontade, que minha patroa está ali, ó, a companheira, é com ela, agora é a vida toda. Mas aí o Zé Issa falando do Chico e da queda do cabelo. E o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca, coitado. Tem algum fã do Elvis Presley aqui? Nossa,
Ufa! Graças a Deus, todos os lugares que eu pergunto, pelo menos um levanta a mão. Elvis, não? Vamos ver então, se vocês são fãs mesmo. Que ano que ele desencarnou? Eu não vou nem perguntar dia e mês. 16 de agosto de 76? Olha aí, bateu na trave. Bateu na trave. 1977. Eu conheci o Chico em 81. Adivinha quem eu fui perguntar se Elvis morreu ou não morreu? É claro, uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Ele, o que falou? Gente, esse menino maluco. Olha, eu não sei se vocês conhecem os médiuns Rolando Lero. Já ouviram falar? Médiuns Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, são aqueles médiuns que falam e não falam nada. Amado mestre, para cá, para lá. Eu achei que o Chico ia me dar uma lista. Meu filho, ele está na colônia espiritual americana X, amparado pelos amigos A, B e C. Aliás, é seu parente. Tem médium que adora falar que nós somos parente deles. Cuidado. Recomendação de Kardec. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Usemos o bom senso, fé raciocinada. Olha, foi uma das respostas mais decepcionantes do Chico. Porque eu imaginava um tratado. Chico, você tem alguma notícia do Elvis? Nenhuma, meu filho. E ele completa: meu filho, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Isso foi me chamando a atenção. Não queria aparecer. O Chico, meus amigos, era uma criatura simples. Ele não fazia o papel, né? Tem algum santo do pau oco aqui? A começar de mim. Todos, né? O Chico, olha, ele não fazia esse papel. Eu faço até hoje. Aqui na casa espírita, normalmente a gente tem que entrar com a figura do santo do pau oco, né? Em casa a gente já não usa tanto a roupagem do santo do pau oco. O Chico não. Em qualquer lugar que ele estivesse, sem nenhum moralismo, porque ele respeitava o tempo de cada um, ele amava o tempo de cada um, era tranquilo. Nós não, né? A gente quer fazer sempre aquele papel do clássico e chato, rabugento moralista. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo. Menos... Nós somos bons para dar conselho, não somos? Agora, vai colocar em prática os conselhos que a gente está dando. Nós seríamos espíritos elevadíssimos. Ué. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso, como é que é? Tá oco. Você sabe que a expressão santo do pau oco? Na época do Brasil, colônia e Portugal metrópole, para contrabandear pedras preciosas, ouro, documentos, livros, fazia-se imagens de santo em madeira com fundo falso. Aí ficou o santo do pau. A versão mais atual do santo do pau oco, Denorex. Vocês lembram dessa propaganda? Parece... A troca de gentileza aqui, ó. Um já conhece o outro. Ao lado, o irmão faleceu em 1939.
era um dos poucos companheiros de trabalho de Chico Xavier. Poucos. Hoje todo mundo quer ser amigo do Chico. Mas naquele tempo eram poucos. Contava-se nos dedos. E o Chico chorou muito com a perda do irmão. Muito. Pode chorar? Claro, né? Só que tem o choro do desespero e o choro da saudade. Agora, uma coisa tem me preocupado. Eu não sei se vocês cariocas também andam preocupados. Visitando o país, eu tenho visto muitas viúvas espíritas alegres. Isso tem me preocupado. Não tem preocupado vocês, não? Assim, a mala desencarna, mas é uma alegria. Triplica o trabalho na casa espírita. Isso não tem preocupado vocês, não? Já falei para minha esposa que está ali no fundo, que se ela não chorar, eu volto. Se eu partir primeiro. Ela falou que tem um choro da alegria. Falei, tudo bem. Que seja assim. Que seja assim. Em Minas, a gente contrata as carpideiras, né? Não tem ninguém para chorar, contrata alguém para... Que coisa. Adorei essa foto. Olha a carinha de feliz que ele está aí. Eu estou me sentindo igual o Chico Xavier. Olha que maravilha. Cansado, atribulado, humano. Humano. Alguém falou, você vai colocar essa foto no livro? Claro que eu vou. Humano, chateado. O cabelinho já começou a dar umas raleadas. Família de Humberto de Campos processando a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier. Os repórteres Davi Nasser e Jamanzon, na revista O Cruzeiro, escreveram um artigo desqualificando o homem e o médium Chico Xavier, falando que ele era um charlatão. E eles foram desonestos, o Davi Nasser e o Jamanzon, porque no final daquela visita, está no filme, e de fato aquilo é histórico, o Chico, eles se apresentaram como os repórteres estrangeiros. O Chico deu 2 livros, autografados por Emmanuel, e no final ao meu grande amigo Davi Nasser, ao meu grande amigo Jamanzon. Eles nem tiveram curiosidade em abrir. Enganamos, um chega lá na casa, vê o nome dele. Aí liga para o outro. Você viu o que está no livro? Mas foram incapazes de colocar isso na reportagem. Agiram de má fé. Davi Nasser pediu desculpas 40 anos depois, em 1984. Descobri um grande defeito em Chico Xavier. Chico Xavier era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ele também torcia, aqui no Rio, pela Estrela Solitária. Não tenho nada contra, e está para ganhar o Campeonato Brasileiro aí. E em São Paulo ele era torcedor do Corinthians. Também nada contra. O que mais me incomodou aqui foi o Clube Atlético Mineiro. Eu sou cruzeirense sofredor. Sabe quem que é esse aqui? O confessor dele, Sebastião Scarzello, o padre. Ele era treinador do Faroeste Futebol Clube, que é da cidade de Matozinhos, fica a 10 minutos da cidade de Pedro Leopoldo. Aliás, Pedro Leopoldo, numa época, foi distrito de Matozinhos, que é mais antiga do que Pedro Leopoldo. Imagina se o Chico tivesse nessa foto, eu colocava na capa, porque eu sou um profissional da educação física. Mas não, o Chico era um pereba na bola. Mas era um apologista do esporte. O primeiro secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube, em 1933, quem foi? Chico Xavier. Chico Xavier foi o primeiro secretário da União Auxiliar Operária, sindicato de 1928 em Pedro Leopoldo. E ele foi o primeiro secretário do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Escrevia bem.
era chamado para secretariar tudo. E o mais importante, quem escrevia as cartas para os jovens casais apaixonados na época? O Chico. Eles iam lá na venda do José Felizardo Sobrinho, onde ele trabalhou 10 anos, ele escrevia para quem quisesse. Cartas de amor. É isso, escrevia bem. Quem foi esse? Isso é inédito no relançamento desse livro. Inédito. Esse foi aquele sobrinho que fez graves denúncias e o Chico foi obrigado a antecipar sua saída de Pedro Leopoldo. Ele já ia sair, mas antecipou em 6 anos. Amaury Pena Xavier, filho da Tiquinha, daquela menina da escola que passou mal em 1927. Curioso, né? Curioso. Desencarnou o Amaury, tentou corrigir o erro, não conseguiu, desencarnou em 1961. Olha essa, do Chico. Eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente, eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Alguém teria coragem de se referir a você mesmo dessa maneira? Não, eu não teria. Aí eu ia usar o papel do santo do pau oco. Mas ele falava isso de coração, podem crer nisso. É incomparável no nosso movimento alguém que tenha vivenciado essa fidelidade a Jesus, com todo respeito a bons trabalhadores em nossa doutrina, mas como Chico Xavier. Natal, para onde que ele ia? Leprosário. Leprosário lá de Goiânia. E não tinha constrangimento naquele tempo que a lepra, que a hanseníase, era considerado, nossa, distância. As pessoas ficavam isoladas, agarravam o Chico, beijavam, deixavam marcas de sangue. Ah, se fosse a gente, né? Eu não vejo nenhum desses maiores nesses ambientes. Uma vez fui lá no leprosário, olha o aperto que eu passei. Mas estava me sentindo assim, um apóstolo de Jesus. E a gente visitava a cidade de Sabará. Levava papel higiênico, sabonete, pasta dental, aquela coisa. Entrei um quarto gigantesco, muita gente internada, e eu ali me sentindo um Paulo, um apóstolo. Aí, sabe aquele Novo Testamento cinza, que foi distribuído muito pelo nosso país? Abri o acaso. Gente, olha o que saiu. Ainda que o seu exterior se corrompa, o seu interior se renova sempre. Nossa, eu arrepiei dos pés da cabeça, falei, nossa, eu estou numa intuição aqui. De repente, um dos internos me ofereceu uma uva. Perdi a conexão com... Como ou não como? Comi. Mas sofrido. Falei, Senhor. Me lembrei do Chico, o povo abraçava, beijava, sangue para cá, sangue para lá, pulso para cá, pulso para lá. E o Chico ali, fiel servidor do Cristo. Para casa, vocês levarem, dever de casa. O homem mais feliz é aquele que tem menos, sofremos pelo desnecessário. Reclamamos do peso que a gente está carregando, mas a gente não larga o osso.
Olha que eu trabalho com atendimento fraterno. Muitos de nós procuramos a casa espírita para tentar resolver um problema que, no fundo, a gente não deseja solução. Nós somos como aqueles mendigos da alma. Ficamos cutucando a ferida para provocar a piedade alheia o tempo todo. Olha como é que eu sofro. Tem mendigos que não deixam cicatrizar a ferida, né? Porque aquilo ali é um instrumento de trabalho. A gente costuma fazer isso. Vocês devem conhecer alguém na casa de vocês, que se tirar a doença, desencarna ela ou ele e muita gente no entorno, porque adoece muita gente e faz aquele jogo. E a gente cai no jogo. É igual um alcoólatra, né? Como é que adoece a família toda? Como é que um alcoólatra adoece a família toda? Olha o cantinho do Chico. Olha aí, dormiu aí anos. O sapatinho tinha que ficar do lado ali. Ó. Ele ficou tão sistemático, 92 anos de idade, que o sapatinho, dona Dinorá, que cuidava dele, tinha que pegar o sapatinho e colocar ali. Se ele não tivesse lá, ele ia ficar procurando ela no olhar. O sapatinho tinha que ficar ali. Olha aí, olha a simplicidade do local. A casa do Chico sempre foi uma casa muito simples, muito acolhedora. Vocês gostam do verde aqui, né? Eu estou vendo. Casa verde. O Chico gostava do azul, azul clarinho. Mas essa cor também é muito agradável. Ok? O grande legado deixado pelo Chico. Amar o próximo como a gente tem feito isso. Amar o outro do jeito que ele e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Temos feito isso? Amar o outro independentemente da sua orientação religiosa. Independentemente da sua orientação sexual. E em tempos de polarização em nosso país, independentemente da sua orientação política, fomos reprovados. Estamos sendo reprovados. Lamento dizer isso a vocês. Para você e para mim também, claro. A gente fica idealizando um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas só pelo fato do outro pensar diferente, tornamos inimigos. Simples assim. Bandido bom é bandido vivo. A morte não existe. Que evangelho é esse que nós estamos falando? Eu estou impressionado com o nosso país. E a gente fica lá idealizando, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Depende de quem, meus amigos? Nós. Gente, amarelo com azul. Que cor que forma? O verde é a associação da diferença do amarelo com a diferença do azul. E quando essas diferenças se compreendem, forma-se uma outra cor. Lamentavelmente, e se a árvore do evangelho não conseguir fincar os pés aqui, o que Jesus vai fazer, como já fez? Tira daqui, vai implantar em outro lugar, uai. O que nós estamos pensando? Esse foi o grande legado. Amar o outro do jeito que ele é. Difícil, não estou falando que eu consigo. Erros e acertos. Semanas boas, semanas ruins. Dias melhores, dias piores. Tudo. Sabe por que essa frase? Aliás, temos algumas camisas. Quem tiver interesse. Chico estava muito angustiado. Muito angustiado. Alguém já passou por uma grande crise aqui? Ninguém? Região dos lagos passa-se por crise. Porque reencarnar aqui é desafiador. É muita coisa bonita que vocês têm para distrair aqui por aqui. Essa região é maravilhosa.
Os espíritos devem ter olhado para mim e falado, não, esse menino aí bota entre as montanhas de Minas. Esconde essa criatura porque ele vai fazer bobagem. Olha como é que é desafiador. Amar é amar sem exigir nada. Eu achava que a minha amizade com o Chico não daria certo, porque eu tinha 18 para 19 anos. O Chico tinha 71 anos. Olha, que figura que falava de uma maneira sem imposição. Às vezes eu queria ser mais do que eu podia. Ele, calma, um passo. Começar na doutrina é fácil. A gente não fica meio fanático? Aquele fanatismo gostoso. A gente quer se mudar, mas quer mudar o mundo. Né? Não pode, faz aquele papel do moralista. Depois vem o segundo passo. A doutrina precisa entrar em nós. Aquele farol que iluminava para fora faz isso. E aí a gente vê coisas que a gente não gosta de ver. Nossa, luta, dificuldade, desafios, testemunhos. Muita gente desanima aí. E aí vem o terceiro, não para por aí não. Entrar na doutrina, a doutrina entrar em nós e a doutrina sair em forma de trabalho, amor, caridade, que é o amor em ação. Fora da caridade não há salvação. Palavras de Chico Xavier, que gostava muito dessa classificação. Ele dizia que se Kardec, na minha opinião ele mesmo, se tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, ele teria abandonado o espiritismo e se tornaria um cristão. Fora da caridade não há salvação. Caridade material é dar o que tem. Caridade moral é dar o que é. É diferente, né? Não que a caridade material não seja importante. Claro que é importante. Falar de Jesus com estômago vazio não tem muito sentido. Mas toda casa que tenha o nome do Chico como referência tem um trabalho social. Porque senão a gente só fica aqui nesse ambiente. Esse ambiente asséptico falando de Jesus, que é fácil, né? Agora vai falar de Jesus num ambiente diverso. Lidar com essa diversidade. Para nós homenagearmos aqui o nosso Chico, uma pequena recordação, que é uma homenagem de um musical que já circulou em parte do nosso país, chamado Um Cisco. Olha como é que ficou bonito. Chico Xavier, Chico Xavier. Música do Fábio Júnior. Chico Xavier.